Fala, meus amigos, Los Futebólicos, e dessa vez para falar da competição de clubes mais importante do planeta, né, que é a Champions League. Né, nós que faremos aqui, acompanharemos a Champions League, todas as fases, né, teremos vídeos nas quintas-feiras falando sobre a competição, né, e destrinchando destaques, né, das fases. E hoje a gente está aqui para falar um pouco, fazer uma prévia das oitavas de final, né, da fase de oitavas de final, dessa primeira mão dos confrontos, do dia 16 do dia 17, mais especificamente. E para conversar aqui comigo sobre os jogos, vou chamá-los, né, sem mais delongas. Yuri Silva, meu querido, vamos falar um pouquinho de Champions, que a gente gosta pouco, né? Rapaz, essa competição aí dá o que falar sempre. As melhores equipes do mundo, os melhores jogadores do mundo estão nela, não tem mais dúvidas disso. E dessa vez tem os três, né? Aí eu vou já dar meu pitaco aqui. Painei, Cristiano Ronaldo, Messi, ainda estão os três na competição. Vamos ver até onde eles vão, o que eles conseguem fazer por seus times. E pode ser que o leve mais uma, né? Também tá na competição, tá vivíssimo. Acabou de conquistar o Mundial de Clubes, é o atual melhor do mundo. Vamos ver aí, tem muito o que falar sobre a Champions. Ah, com certeza. Então, para falar da Champions, né, Yuri? Vamos para a nossa formação original para completar aqui o nosso campinho. Chamar o nosso, vou dizer camisa 10, viu, Yuri? Porque para mim tá difícil. 18. Eu vou jogar 18, é? 18 é por causa do ídolo lá? Não. Isso. Ah, sim, entendi. Para quem não sabe o que a gente está falando, né? A gente está falando de Marek Hamšík. Não, né, porra, não. Não é não? Esse aí é 17, mano. Aí trollou. 17? 18 é meu pai, porra. É o ídolo mor, é de família. O principal. A parte boa é que já vem 17 e 18 ali, né, Pedro? Então já Também fica pertinho ali, tudo 17 e junto. 18, rápido. Então, se você errar, inclusive, de um para baixo ou um para cima, tá tranquilo, né? Que você fica ali com seu pai ou com o Hamšík, tá tudo certo. Mas, meus queridos, vamos falar um pouco, né? Teremos confrontos importantes nesse primeiro jogo, né, das fases de oitava de final, para diversos clubes. E a gente já começa no dia 16 ali com Barcelona e PSG e Leipzig e Liverpool, né? Jogos sensacionais e eu tô esperando bastante coisa, né? Não sei vocês, mas eu já vou fazer aqui uma brincadeira, né? Vamos começar aqui. Yuri, eu queria que você me dissesse, né? Falasse um pouco desse Barcelona que vem tão desfalcado, né? São muitos desfalques. A gente tem até o Messi que pode jogar, está em condições de jogo. A gente tem um problema ali relacionado ao contexto do clube mesmo. Vazaram o contrato dele, né? Ele disse que vai processar para ver quem foi realmente que vazou. E aí ficou aquela discussão na imprensa, né? O valor que é pago ao Messi é muito alto. E o que ele fez no clube, será que se paga? Né? Teve essa discussão aí quando o contrato foi vazado. Então a gente sabe que está no fim a história do argentino, né? E eu queria saber de você, como é que você enxerga o Barcelona chegando para essa partida contra o PSG? A gente já fez algumas lives aqui sobre o Barça, né? E eu continuo na mesma pegada ali, no mesmo rumo. Eu acho que o Barcelona, ele assentou as coisas, ele tem um horizonte, já consegue ser visualizado. Muito jovem, já vem sendo utilizado pelo Koeman. E apesar dessa temporada irregular, né, que aí não é só do Barcelona, vários times a gente tem visto essa oscilação, aí a gente pode até normalizar mais essa oscilação por parte do Barcelona, por ter tantos jovens na equipe, né? Então, acho que essa utilização dos jovens era necessária, inclusive o próprio Koeman parece ter voltado atrás, né? Porque lá no começo ele falava que não ia utilizar o Riqui Puig, que o Pedri também não deveria ser utilizado, mas o Pedri ganhou um espaço interessantíssimo na equipe, eu já diria mérito, que né? Com méritos totais, tanto jogando por fora como por dentro, até essa versatilidade dele é interessante. E o Riqui Puig tem ganhado minutos, ainda não conquistou ainda o Koeman, não, porque como ele joga mais por dentro e o Koeman gosta de aqueles caras mais encorpados, digamos assim, o Riqui Puig tem tido dificuldade, mas tem ganhado minutos. Na defesa, o Ronald Araújo, o uruguaio, ele tinha assumido a titularidade, né? O Titi se lesionou, depois o Piquet, e ele estava sendo titular regular
mas ele também se machucou, né? Então aí começa daí os problemas de lesões. O próprio Piquet já está fora dessa partida contra o PSG pela Champions. Tem também o próprio Umtiti está voltando agora. Então a grande dúvida aí é essa linha de zaga, porque o Sérgio Roberto está fora, o Serginho Dest é improvável que volte para esse jogo da Champions, e aí o Oscar Mingueza, que a gente estava até discutindo aqui nos bastidores como é que se fala, se é Mingueza ou Mingueza, ele estava sendo utilizado na lateral direita, né? Mas com essas lesões do Ronald Araújo, do Piquet, o Coman optou por deslocar ele para a zaga e utilizar o Júnior Firpo na lateral direita no último jogo. Então são muitas coisas que o Coman pode fazer, a gente não sabe muito bem. Ele pode inclusive utilizar o Umtiti e o Lenglet, que seria uma zaga mais acostumada, digamos assim, à Champions, mas fica muito difícil. Então são muitas lesões, muitos desfalques no Barcelona. O próprio Ansu Fati, que tinha sido um destaque lá no começo da temporada, teve aquela lesão grave, ainda está fora, vai ficar fora por mais algum tempo. E é um jogo que vai ser difícil de ser decidido, viu? A gente vai descobrir daqui a pouquinho como é que vem o PSG. Daqui a pouquinho não, já vai ser agora. E vai ver que tem desfalques também lá, e desfalques muito importantes. E nesse contexto, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque o Barcelona, mesmo com tantos desfalques, vai continuar tendo o Messi. O Dembélé, eu acho que cresceu muito de produção nessa temporada, nesses últimos jogos. E o próprio Trincão, né? A gente já falou do Pedri, o Rick Puigano. O próprio Trincão, eu acho que ele vem sendo interessante quando ele entra ali no segundo tempo, vem dando um gás, uma dinâmica a mais no time. E o Griezmann, que às vezes vai no trampo, às vezes não vai, mas eu acho que a gente vai ter um jogo interessantíssimo, PSG e Barcelona, todo esse contexto que eu falei. E acho que é difícil até cravar quem é que vai passar aí nesse confronto. Só completando, Yuri, para a gente poder ficar aqui com a informação perfeita, né? Pelo menos até o último jogo, estavam ausentes também Bright White, né? Pjanic e o próprio Felipe Coutinho, né? Que está contundido aí há algum tempo e não... Acho que nem vai ter condições, porque a lesão dele foi um pouco mais séria. Mas assim, falando de lesão, já que você fez esse link, eu acho que é perfeito, né, Peu? Eu queria saber de você, Peu. Porra, todas essas lesões no Barcelona, será que dá a lesão do PSG, né? O desfalque do PSG, será que é compatível com o desfalque do PSG? Ou você acha que o PSG perdeu muito mais do que o Barcelona? Acho que com certeza perdeu muito mais. E perdeu muito mais não só porque o melhor jogador da equipe, um dos melhores do mundo, não vai poder jogar, como também perdeu talvez o segundo ou terceiro talento mais importante da equipe também, que é Ángel Di Maria, que fez uma temporada espetacular no ano passado, na temporada passada. Inclusive na Champions, sendo destaque, sendo um jogador muito importante, principalmente nos momentos mais difíceis, muito subestimado. Então, acho que são duas perdas consideráveis. É óbvio que em quantidade o Barcelona tem mais, mas o PSG perde provavelmente seus dois jogadores de mais criatividade, de mais qualidade no momento ofensivo, e isso impacta demais numa equipe que depende muito desses jogadores. É um trabalho no início, praticamente, porque a gente chegou há pouco tempo, se eu não me engano, não tem nem 5, 6 jogos ainda, então acho que é um contexto que, se você olha assim, só para essas duas notícias, um trabalho começando e seus dois dos 3 melhores jogadores fora, você já acha que é uma temporada perdida e que não vai ter jogo. O PSG não vai conseguir. Mas o Barcelona também vem de problemas, como o Yuri mostrou, e o Paris Saint-Germain ele vem de uma crescente na competição, na Champions League. Começou com 2 derrotas nos 3 primeiros jogos, depois se estabilizou, conseguiu vencer os adversários mais fortes, que foram United e Leipzig na fase de grupos, e tem conseguido jogar melhor com o Pochettino. Teve seus altos e baixos com o Tuchel, ele já saiu, a diretoria mandou embora, então acho que é um processo que vem acontecendo no PSG de melhora de melhora de desempenho e de melhora nos resultados também, como já estava acontecendo um pouco com o Tuchel. E eu acho que vai ser um jogo muito interessante, porque são duas equipes que precisam passar, que precisam demonstrar essa sua força no contexto continental. O Paris, porque precisa realmente se colocar nessa prateleira de equipes que sempre estão disputando a Champions League até o final, e o Barcelona tentando mostrar que ainda tem essa força, e a primeira partida tem tudo para ser um jogo de muito estudo, de muita análise das equipes para entender realmente o que é que vai acontecer. O Paris sem os seus principais jogadores vai dar bola ao Barcelona, vai tentar construir o jogo a partir de trás, então tem essas dúvidas que só o jogo vai dizer como é que vai ser, mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, e aí eu acho que
tô falando do PSG, mas é impossível falar de um time quando vai se enfrentar Messi e não falar dele. É basicamente impossível. E sem Neymar, isso desequilibra para o lado do Barcelona. Você tem o melhor jogador do mundo nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, então acho que se algo pode desequilibrar esse confronto, principalmente esse primeiro confronto, é a presença de Messi no campo e a ausência de Neymar. Ah, com certeza, né? O Messi que mesmo diante de todas essas questões que a gente vem falando e tudo mais, sempre se dedica, né? Profissionalismo sempre batendo no teto, até passando dele mesmo. E quanto ao PSG, realmente uma melhora, né? Mas a perda de um excepcional jogador, principalmente no final ali, Peu frisou muito bem. Aquele final ali da fase de grupos, o Neymar foi crucial, né? Principalmente contra o Manchester United, acho que foi um dos jogos mais emblemáticos aí na fase de grupo. Diga aí, Yuri. Não, só para pontuar que o Neymar é artilheiro, inclusive, né? Não só do PSG, mas da Champions, né? Com 6 gols. Então, é uma perda imensa para o PSG. Com certeza, com certeza. Bom, meus queridos, então assim, só para a gente poder finalizar, né? Aqui a gente está fazendo uma prévia aqui, não tem muito a ser falado, né? O Barcelona teve uma melhora no Campeonato Espanhol, né? Tá agora ali no G4, né? Chegando mais próximo do Atlético Madrid, muito embora eu acho que dessa vez vai ser difícil de tirar o título do Atlético Madrid. E o PSG também numa crescente com o Pochettino. E diante disso, eu quero saber de vocês o seguinte: óbvio que tudo é muito efêmero, não pode ser que a gente chegue na semana que vem e o cenário seja caótico. Mas eu quero saber, Yuri, quem vai ganhar e deixa seu placar aí para a gente poder finalizar essa prévia de PSG e Barcelona. Acho que esse primeiro jogo tem tudo para ser um empate. Acho que vai ser 1-1 e vai ficar tudo pro segundo jogo. 1-1, é? E você, Pedro? Depois eu vou me arriscar aqui também. Eu acho que vai pesar um pouco o fator Messi, eu acho que vai ser 2-1 Barcelona. 2-1 Barcelona? Isso. Caramba, o pessoal tá bem de aposta. Rapaz, eu vou de. Eu vou apostar também no empate, mas eu acho que vai dar. Pô, Eu só acho que eu que vai vou ser sair do um. muro? Não, mas não é muro, pô. A gente tá dando o placar, não tem muro. Eu acho que vai ser um 2-2, cara. Acho que vai ser um 2-2 aí. Acho que vai dar bom. E por falar nesse negócio de apostar placar, vem cá, velho. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui no meio dessa transmissão. Vocês são os caras das apostas, né, bicho? Vocês são os caras que gostam de apostar, né? Pelo que eu já entendi. E aí eu queria saber se você que está assistindo também gosta de apostar, né, Yuri? Essa é uma pergunta boa, né? É um excelente. Eu também tô querendo saber se a galera gosta de apostar. Tem algumas novidades boas aí para os futebol que você vai trazer, né? E para Sim. toda essa galera que gosta de apostar esse ambiente de aposta esportiva, que é gostoso, é legal, mas é sempre bom também ficar ligado, né? Tem que ter responsabilidade. Mas cresceu demais isso e eu também tô colado aí nas minhas também. Então, para deixar vocês felizes, não só você e Peu, né, mas todo mundo que está assistindo a gente, nós temos um código promocional que está aqui embaixo, tá? Para vocês que gostam de apostar. Um código promocional que, no momento em que você faz o registro na 1xBet, você tem um ganho, né? Uma bonificação que eles trazem para vocês, uma dobra, né? Que tem até um certo limite. E a 1xBet é uma empresa muito confiável, né? Dentre essas casas de aposta, tem muita notoriedade no mercado, é uma global bookmaker aí que tem muito tempo, né? E tem parceria com times importantes, Liverpool e o próprio Barcelona, né? Que curiosamente a gente está falando aqui. Então, dá uma olhada lá no nosso código, tem o link aqui embaixo na descrição também, bem aqui mesmo, quer dizer, aqui, bem aqui na descrição, tá aí, basta vocês acessarem, né? E colocarem o nosso código lá quando forem fazer o registro, tá bom? Então, aproveitem, né? Aproveitem a Champions também para, começar, né, cara? Se tu bota um dinheiro, já ganha um bônus, já na Champions mesmo, nesse jogo, inclusive, acho que é uma boa aposta aí, até o do Liverpool também. Mas é isso, feitas tais considerações, já que eu falei do time vermelho, né, aqui os Reds, né, então eu acho que nada mais do que justo de falar um pouco dessa situação complicada do Liverpool, que tá sofrendo muito com lesões, né, Van Dijk, o Van Dijk talvez seja a perda mais significativa dentro do contexto do time, porque é um zagueiro que traz muita segurança, né? Tivemos agora as contratações de 2 zagueiros, um do Preston, né, que é o Ben, e também o Ozan Kabak,
né, que é o jogador do Schalke, e Yuri sempre fala, porra, do Schalke é problemático, tem que ter calma, né? Mas é complicado, eu até acho complicado mesmo, porque assim, o futebol alemão ele tem uma peculiaridade, né? Os zagueiros eles têm muita liberdade para sair à caça, e isso acaba abrindo muito o jogo, e na Inglaterra não vai ter condição de fazer isso, né? Eu acho que ele vai ter que ser muito mais paciente nesse sentido, e um grande exemplo disso é o Van Dijk, né? Que é porra, o cara só vai dar bote quando realmente é necessário, né? Não é alguém que sai dando bote desnecessariamente ou sai à caça desnecessariamente, de maneira descoordenada, e o Ozan Kabak tem muito a aprender aí, né? Assim como o Ben Davies também, que veio do Preston. Tô curioso para vê-los, né? Tô curioso para vê-los. E diante disso, o Klopp tem tido dificuldades, né? Usando o Henderson como zagueiro, né? Muitas vezes, e isso é algo que é bom, porque tem uma saída muito boa, mas também não é a posição de ofício, então fica aquela situação um pouco complicada. E vai jogar com um time que é artilharia pesadíssima, né? É um time que ofensividade, tipo, 100% a todo instante, né? E também muita intensidade. E isso pode complicar o time do Liverpool ali, né? Principalmente no que diz respeito a controle de profundidade, referencial de marcação, né? Tudo isso vai contar. E aí, para completar o cerco, ainda teve esse último jogo contra o Manchester City, no qual o Alisson teve uma complicação ali, né, no momento de sair para o jogo. No final, o Klopp até fala, olha, a arquibancada também funciona, né? Ele até menciona lá para o Alisson. Óbvio que ele fala isso de uma maneira completamente positiva, não é para diminuir o goleiro, né? Ou até dizer que ele estava fazendo algo de errado, até porque a gente conhece o Klopp e sabe a confiança que ele tem no Alisson. Mas foi um episódio infeliz, eu espero que não se repita, né? Porque a gente precisa dele muito bem, nós todos brasileiros, não só para quem torce para o Liverpool, mas todos nós, né? E o pior de tudo, na verdade, o melhor de tudo é que se não tiver ele, tem o Ederson, né? Mas a gente quer ver o Alisson bem também, porque a competitividade é muito boa. Mas, Peu, queria que você me dissesse, né? Falei um pouco aqui do Liverpool e tudo mais. Jürgen Klopp tem o pepino dele para resolver aí, mas quem não tem pepino é o Julian Nagelsmann, né? Mas, pô, você tem que parar com isso. Você tem que ser mais tranquilo. Você falou Jürgen Klopp. Tem o pepino dele. Tem que dizer lá ele, pô. Não, pô, você tá levando tudo pra promiscuidade. Você tá muito retado aí, velho. Segura a onda aí que tá demais. Me perdoa. E é isso, mas quem não tem BO, pra ficar melhor, pra Yuri não me encher, pior que depois o pessoal vai dizer que eu tô copiando um determinado reality aí, falando de BO. Peu, quem não tem problema é o Julian Nagelsmann, né? Que, pô, tá voando aí na temporada, né? Na própria Champions League também, muito bem, né? Teve seus problemas ali quando jogou com o Manchester, um momento de lucidez do Solskjaer, né? Que conseguiu ter uma atuação legal ali contra o Leipzig, mas Julian Nagelsmann é o ponto alto da temporada do Leipzig e todos os seus jogadores, né? Que o entendem perfeitamente. Eu queria que você falasse um pouco desse time, né? E como você vê esse confronto também. Acho que se você fosse definir o Leipzig em uma palavra, essa palavra seria meio que o oposto do que o Liverpool vem fazendo essa temporada. Consistência. Eu acho que o Leipzig é um time muito consistente, que consegue se adaptar a vários cenários de várias partidas, e dentro das partidas, vários cenários que a própria partida pode apresentar para eles, e aí é uma coisa que a gente sempre cita de Nagelsmann, que é um cara que tem uma leitura de jogo excelente e consegue perceber essas particularidades das partidas. Tem uma equipe, e até um elenco em si, apesar de não ser tão grande, mas tem uma equipe boa, que vem desempenhando as suas funções no melhor desempenho que eles podem apresentar, o que já apresentaram. Tem um jogador, um ala esquerdo, que tem, para mim, foi um dos melhores jogadores da primeira fase da Champions, que é Angelinho, que é inclusive do City, como você estava citando. Fez uma fase de grupos excelente, foi um jogador que participava de praticamente todos os ataques da equipe, e pode ser um perigo para o Liverpool, porque a gente sabe que o lado direito do Liverpool tem alguns problemas defensivos, com o Arnold ali, já vem sofrendo em algumas partidas com isso, então pode ser um duelo interessante, e aí Nkunku encostando ali também, e uma coisa que pode influenciar muito esse jogo também é a saída de bola da equipe do Leipzig, que eles têm zagueiros e jogadores... Yuri é um cara problemático. Não, o cara falou com o cu encostando, foi foda, né? Está no meio da gravação. Só ele percebe essas coisas. Segura, Bata vai ver esse vídeo, ele vai...
Pode seguir, Ele vai falar. Peu, não ligue para esse cara, não. Christopher cara chegando ali na esquerda também. Pronto. Tem alguns jogadores que têm dúvida para ir para a partida, que vêm de contusões, como Forsberg, tem Kluivert também, que não é titular, mas também tem talento. Szoboszlai, acho que é assim que fala, tá lesionado também, não se sabe se vai poder voltar para a partida. Mas tem jogadores de qualidade, como eu ia citando, ele tem uma saída de bola em 3, que são 3 jogadores que têm bom passe, o Upamecano, Konaté, quando ele joga, eles conseguem quebrar essas primeiras linhas do adversário, e aí pode ser uma influência grande na partida, quebrando essa primeira pressão do Liverpool com o Mané, com o Firmino, com o Salah, e fazendo com que o Leipzig tenha campo para percorrer com menos jogadores do adversário para defender. Então, acho que vai ser um jogo interessante, e eu acho que o Liverpool tem que ficar de olho, porque o Leipzig é um dos adversários mais perigosos dessa fase de agora, das oitavas, e tem tudo para fazer com que o Liverpool tenha muitas dificuldades, como foi com o Atlético de Madrid no ano passado, por exemplo, a temporada passada. Essa movimentação do Leipzig, né, Yuri, chamou muita atenção, assim, porque entra no jogo com linha de 4, mas no momento do ataque, né, vira uma linha de 3, e sempre tudo muito bem orquestrado, né, assim, a gente fica até embasbacado com tanto arcabouço tático dentro de um time, né, o próprio Kevin Campbell também ajudando muito nesse momento de saída, né, sendo ali um referencial para esses 3 jogadores, né? E ele que dá muitos toques na bola em todos os jogos, assim, é um jogador que eu tenho observado com um pouco mais de minúcia, e eu tenho gostado bastante. Na realidade, quase todo o time do Leipzig é muito interessante, né? Porque são jovens e tudo mais. O Peu falou um aí que, para mim, tem que ser observado com muito carinho, que é o Szoboszlai, né? Muito bom jogador, cara, assim, no Salzburg já estava fazendo a diferença. Mas eu queria, Yuri, que você também desse sua visão em relação a esse time, porque é uma sensação dentro do campeonato. Não, eu vou trazer aqui o balanço do que vocês dois falaram, né? Que eu concordo muito. Acho que outro ponto que a gente pode levantar do Leipzig é a participação maior do Dani Olmo, né? Algo que foi acontecendo naturalmente. E isso acontece em várias muito. Funções, inclusive, né? Com certeza, várias funções. Por fora, por dentro, contribuindo na construção, chegando na área para finalizar. E é uma coisa que acontece bastante com o time do Nagelsmann, né? Acontecia antes no Hoffenheim, e agora está acontecendo no Leipzig. E, inclusive, a gente pode pontuar também que é um time que eu acho que é um dos times mais chatos de se enfrentar, mesmo você sendo o maior time do mundo, o melhor time do mundo. É muito chato, é muito difícil você encaixar seu jogo num time que tá o tempo inteiro, ele pode se moldar, né? Um time muito versátil, tanto taticamente, tanto no esquema tático em si, nas posições, mas nos próprios jogadores, né? Eles se movimentam muito. Você citou o Kevin Campbell, ele é o cara que segura o piano, mas se ele vê o espaço, ele consegue atacar esse espaço ali, próximo da intermediária ofensiva, ele consegue preencher aquilo ali, aparecer para fazer uma tabela, uma triangulação. Então, é um time muito fantástico. A gente cansa de falar isso, né, nas nossas lives, quando tem o assunto Leipzig, ou eu esqueci o nome do treinador, não é possível isso. Nagelsmann. Então, a gente sempre pontua isso, e é um time fantástico de se assistir. E outro destaque que eu daria é o Mukiele, né, que vem jogando na zaga pela direita, e ele tem inclusive muitos passes decisivos, né, dentro do time, e ele é o cara que começa a jogada pela direita, né? Muito interessante isso. E, assim, o que piora a situação do Liverpool, né, que aí foi o que o Zé falou lá no começo, é que além dos desfalques por lesão, tem os desfalques por presença, digamos assim, né? O Thiago ainda não conseguiu preencher, dar o tom de ser o Thiago de fato, que a gente conhece, sabe que ele joga. Acho que o Alexander Arnold tá menos pior do que antes, mas ainda é muito pouco para o que ele pode contribuir para essa equipe. E o próprio Firmino, que não só vinha mal, como o substituto que o Klopp achou para ele, que foi o Diogo Jota, também está machucado. Então, eu acho que fica uma situação muito complicada, fica uma dependência excessiva do Salah ali para decidir os jogos. E é um cara que decide mesmo, se vacilar ele vai ter. Eu só não acho que o Leipzig é esse time de cometer esses vacilos. Acho que essa é uma partida que é difícil de palpitar, porque o Liverpool é um grande time, como o Guardiola deu entrevista, né, depois dos 4-1, e falou, eles perderam 3, mas poderia ser a gente, ainda é um dos melhores times, eu concordo perfeitamente, e tem jogadores sensacionais e um treinador sensacional, né, então eles podem sair disso a qualquer momento, e a Champions é sempre um bom momento, né, para você
o jogador dar um algo mais, para um Thiago fazer uma grande partida, um Alexander-Arnold fazer uma grande partida, ou o próprio Salah, o próprio Firmino e o próprio Mané nesse trio da frente aí, que é muito complicado. Ainda acho que o Liverpool vai sentir falta do banco, né, como tem acontecido nas últimas partidas, na hora que precisa ali mexer, só não tem tantas peças assim. E acho que nesse contexto do Leipzig que a gente elogiou tanto aqui, acho que é uma partida mais fácil de palpitar. Já vou mandar o meu palpite aqui. Acho que dá Leipzig e vai ser 2-1 pro Leipzig. Viu? Só completar essa questão da saída de bola e já inventando um palpite. Eu acho que essa pressão que o Liverpool exerce, que já é famosa com esses 3 jogadores de frente e, obviamente, chegando com os interiores também, que pressionam muito bem essa saída de bola. Esse 3+1 que você citou, dos 3 zagueiros de campo, pode gerar essa superioridade que o Leipzig precisa para sair com essa posse de bola um pouco mais limpa e conseguir ligar jogadores em velocidade, como o próprio Christopher, que eu falei mais cedo, como Angelinho também. Então, acho que pode ser uma boa para o Leipzig. Eu acho que o jogo tende a ser um pouco melhor para o Leipzig também. Acho que vai ser 3-2 time da casa. E eu acho que o segundo jogo vai pegar por causa disso. Rapaz, se você acerta um placar desse, a odd você ganha um dinheiro bom, velho. Porra, 3-2 aí é um dinheiro bacana. Eu vou dizer o seguinte: Yuri roubou meu placar, então eu não vou chutar igual a ele, né? Eu acho que o Leipzig ganha também, mas acho que o Liverpool não vai fazer gol, não. Agora eu acho, né? Antes de Yuri falar, eu achava que ia ter um gol do Liverpool, mas dessa vez eu vou apostar em 2-0 aí do Leipzig para a gente ficar diferente aqui. E diferente assim no placar, né? Porque todo mundo concordou que o Leipzig vai acabar ganhando a partida. Mas é isso, né? É um confronto belíssimo desses 4 aí que vão acontecer no dia 16 e 17, ou dos melhores, assim. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de acompanhar a tática, né? É dos melhores. Mas, falando de tática, tem um país que se destaca muito por ser tático, né? O futebol mais tático é o que se dizem, que é o futebol italiano, e que tem tido uma subida de produção muito grande dos times, né? A gente tem visto cada vez mais partidas de alto nível, né? Às vezes elas acabam um pouco truncadas por conta da parte tática mesmo, mas as movimentações ainda assim são muito interessantes, né? Os confrontos que se colocam no meio do campo, principalmente. E foi justamente o que aconteceu na última partida entre Internazionale e Juventus, né? Que disputaram ali a semifinal da Copa Itália. Acabou combinando na eliminação da Inter, né? Mas o duelo tático foi sensacional, né? Foi algo incrível e a Juventus levou a melhor. Bom, e a Juventus, né, Peu? E a Juventus? Como é que ela chega? Porque o Pirlo parece estar começando a entender o seu time, né? Ela vem melhorando nos últimos jogos, né? E mesmo sem Dybala jogar em determinados momentos, ou o próprio Ramsey, né, que são ali jogadores que têm um salário mais alto no time, uma importância grande também, são âncoras técnicas ali, né, do próprio Pirlo, e ele vem conseguindo fazer sua equipe jogar, cara. Na última partida, por exemplo, me chamou muita atenção, ele já vinha fazendo isso na realidade, né, porque antes era aquela linha de 3 para poder sair para o jogo, né, e agora ele coloca dos 2 laterais uma linha à frente, né? E deixa só os 2 zagueiros ali na primeira linha e trabalhando com linha de 4 sempre no início da partida. Isso possibilita até o Alexandre entrar em jogo, só que eu não sei até onde isso é bom ou ruim, né? Porque o Alexandre, em determinados momentos, ele acaba prejudicando. Nesse jogo, por exemplo, teve uma dificuldade muito grande. Ele está procurando o Hakimi até agora, né? De tudo que aconteceu dentro da partida. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouco aí de Juventus, né? Do monstro, da besta enjaulada. Tá mutado. Acho que você citou bem, a Juventus tem melhorado realmente seu desempenho. Alguns jogadores têm crescido na temporada. Você não citou, mas o McMann tem feito algumas boas partidas. E aí é um jogador versátil também, consegue jogar um pouco mais aberto, consegue jogar por dentro também. Arthur tem feito boas partidas até que enfim, jogando um pouco melhor, dando mais ritmo para a equipe. Então acho que a Juventus, e obviamente tem o cara que se quando aquele hinozinho toca, parece que ele se transforma. Então acho que a Juventus qualquer partida que ela entra, ela vai ser favorita, vai ter um peso muito grande em cima dela para vencer as suas partidas, seja em casa ou fora.
E como eu falei, tem melhorado seu desempenho. É, teve algumas partidas contra equipes maiores, adversários fortes, como você citou, esses 2 duelos contra a Inter, que ela jogou bem, conseguiu desempenhar um bom papel, eliminou a Inter vencendo o jogo de ida na casa da Inter, ganhou da Roma também nos últimos jogos da Copa da Série A, venceu o Napoli na Copa Itália, na semifinal da Copa Itália. Então ela tem um nível de competitividade maior pelos adversários que enfrenta. Acho que essa é uma coisa que favorece ela com relação ao adversário, que Yuri vai falar um pouco. Então acho que nesse sentido a Juve chega bem para a disputa e eu acho que favorito. Eu diria que chega muito melhor do que entrou na fase de grupos, né? E com muito mais estofo, o Pirlo entendendo muito mais o seu time, né? E Yuri, falando em entender o time, né? Do outro lado a gente tem um time português aí com um técnico que tem bastante tempo de trabalho, né? Em determinados momentos é um pouco conservador, isso não é negativo, a gente fala conservador no melhor dos sentidos, né? É um técnico que tem uma tática muito bem aprimorada também, o Sérgio Conceição, a gente está falando, e trabalha muito bem com suas peças, né? Muitos destaques nessa equipe do Porto. Não faz o melhor dos seus campeonatos, né, na primeira liga, na Liga Nossa. Temos até um Sporting surpreendente, né, na liderança ali, invicto ainda, rapaz, não perdeu nenhuma partida, que é realmente sensacional. E o Porto vem com o Benfica ali, alternando tropeços e vitórias, né? Disputando ali o segundo, terceiro, quarto lugar. E não é das temporadas mais sólidas, né, Yuri? Mas quando você tem o Sérgio Conceição como técnico, é sempre bom esperar um duelo tático aprimorado. Você tocou num ponto muito bom. Na verdade, em todos os pontos aí. A gente tem uma live também falando sobre o Jorge Jesus, que não deu muito para falar sobre esse trabalho do Sérgio Conceição, mas a gente conseguiu passar um pouco por cima disso que você comentou agora, e eu acho que é a tônica do Porto na temporada, né? Eu acho que principalmente aquelas contratações que o Benfica fez logo no começo ali da janela, com a chegada do Jesus e daqueles reforços estratosféricos, com muitas quantias envolvidas, eu acho que o Porto meio que tomou um susto, né? E foi a janela também, fez suas contratações também, e acho que a maior delas, o cara que era esperado que deitasse e rolasse lá em Portugal, é a do Felipe Anderson, e acho que a tônica dessa equipe foi do Felipe Anderson não ter deslanchado até então. Talvez, por uma questão tática, né? Talvez justamente pelo Sérgio Conceição ser um cara que exige muito taticamente de sua equipe. E aí eu posso até traçar um paralelo, né? Acho que no próprio West Ham, o Felipe Anderson, quando perdeu espaço, não tinha motivos que não sejam extracampo, que a gente não sabe, ou táticos. Porque em termos de futebol, né? Ele apresentou, fez grandes partidas, fez uma boa temporada logo quando chegou. Então eu creio que essa questão tática aí tenha se acentuado. E eu acho que a grande decepção da temporada do Porto é essa, né? E aí acho que isso impacta em tudo, né? Porque foi um reforço caro. O Porto mudou muito a sua equipe que vinha sendo utilizada lá quando terminou a fase de grupos para agora, né? E tem alguns desfalques também. O Nanu, lateral direito, que veio do Marítimo, que é um jogador interessantíssimo, chegava com muita força lá na frente, tinha tomado o lugar do Manafá, tá lesionado, tá fora dessa partida da Champions, não deve atuar. E só começa, né? Porque o Jesus Corona, que já jogou de lateral direito, já jogou na segunda linha, a gente também não sabe se ele vai ter condições de jogo ainda. E para mim é um jogador muito interessante, é um jogador que sempre pode desequilibrar, porque tem um drible muito apurado ali na frente. E aí o Porto vai no seu 4-4-2 tradicionalíssimo, né? Com o Dias aberto pela esquerda. Eu acho que a grande esperança de criação de jogada do time é ele, né? Já que o Felipe Anderson não vem sendo titular. E acho que é pouco para o Porto, acho que é pouco para a Champions, para chegar muito mais longe na Champions. Mas queria destacar também que na própria Champions, acho que o Porto vem fazendo uma melhor das campanhas, né? No sentido do que ele pode fazer. Passou em segundo no grupo do City, ofereceu dificuldades ao Manchester City, até uma partida que o Sérgio Conceição se chateou com alguma declaração do Guardiola, se não me engano, de que ele tinha se defendido o tempo inteiro, coisa e tal. Mas faz parte, é uma equipe que tem muito poderio financeiro, muito poderio técnico e arcabouço tático também, contra outra que não tem nem tanto, né?
E acho que nesse contexto, ser o segundo do grupo do City ali foi uma boa coisa. Só empatou um jogo, perdeu outro e ganhou 4. Então, vem numa boa Champions, né? Mas eu acho que não vai ser suficiente para passar de fase agora. Acho que dificilmente coisas que o futebol pode proporcionar, até porque a Juventus não vem numa temporada perfeita, tem o Cristiano Ronaldo, então acho que é favorito, é amplamente favorito, no meu placar que eu já vou mandar, vou falar isso, mas acho que o futebol pode muito bem proporcionar esse 1-0 Porto aí e passar. Mas meu palpite para essa primeira partida vai ser 2-0 para a Juventus. Bom palpite. Futebol dá tapa na cara da gente o tempo todo, né, Yuri? Futebol é um negócio. Eu não vou acertar nenhum aqui que eu já tô ligado, mas faz parte. A gente faz, na verdade, aqui por mero esporte, né? Porque a gente não tem pretensão nenhuma de acertar nada, na realidade. A gente fica tão feliz que quando a gente acerta, a gente até posta lá no nosso Instagram. Inclusive, você que não segue nosso Instagram e está assistindo aqui, vai lá, tem muito conteúdo legal. Né? A gente sempre está postando textos, recortes de live, né? E vocês podem acompanhar o nosso trabalho por lá também. Ainda em relação ao Porto, tem alguns jogadores que são bem interessantes mesmo. O Yuri falou alguns aí que eu já tinha anotado aqui, mas eu ainda destacaria o próprio Evanilson, que vem fazendo um campeonato português bem decente para quem chegou agora, né? Bem decente mesmo. E o Otávio, cara, que é o brasileiro que está sendo até pretendido pelo Palmeiras, acho que é um jogador bem interessante e que dentro desse contexto aí de Champions League, de repente o peso da competição pode falar bem alto, né? E eles quererem mostrar para o técnico que tem uma capacidade grande. Diga, Yuri. Nessa primeira não deve jogar o Otávio, né? Eu também tinha selecionado, tinha separado aqui, mas se machucou, já não jogou agora. Não deve jogar pelo menos essa primeira partida. E outro ponto, só já devolvendo para você, quem também vem bem é o Malang Sarr, que veio nessa janela do Chelsea e sendo utilizado de lateral esquerdo, né? Também numa carência, também numa... Eu esqueci o nome, não sei se fala Sanusi, né, que vem jogando de lateral esquerdo, se contundiu também, tá fora do jogo da Champions, e pode ser que o Sérgio Conceição opte pelo Malang Sarr na lateral esquerda, como foi no jogo passado pela Taça de Portugal contra o Braga. O Braga que é um bom time também, inclusive quem gosta de futebol aí, quiser acompanhar um clube português que tem muito arcabouço tático, é o Braga do Carvalhal, né? Bom time futebol mesmo. Português, se quiser acompanhar, você tem que selecionar 4 times: Rio Ave, Braga, Sport e Porto. Né? Eu concordo com você e acho que o Braga tem me chamado muita atenção. Eu quero ver o Carvalhal aqui no Brasil ainda, né? Se ele estiver vendo esse vídeo, acho que deve estar, né? Ele com certeza vai pensar, a partir de agora ele vai pensar em vir para o Brasil. Vem para São Paulo aí, Carvalhal. Você que está sem fazer nada aí no Braga, vem para cá. Né? Acho uma boa. Mas, feitas essas considerações, acho que a gente não pode deixar de falar também do Sérgio Oliveira, que é um pilar tático nesse time, não é um jogador fantástico, mas é um jogador que é muito consistente, né, nesse meio campo. E às vezes, né, Yuri, ele acaba permanecendo por conta dessas valências, né, por conta dessa aplicação, dessa dedicação. Né, já é um jogador um pouco mais experiente em relação ao resto do elenco ali e acaba ajudando bastante. E nesse sentido vai ser um duelo em tese, né? Porque a Juventus até tem mais variação, mas em tese vai ser um 4-4-2 contra um 4-4-2 ali na bucha. Vai ser um duelo espelhado, que é sempre interessante de ver, porque vai fazer as equipes se confrontarem, né, individualmente ali, constantemente. E aí o próprio Uribe, né? Eu acho que essa dupla aí é interessante. E vai ter o confronto, provavelmente deve ser o Rabiot, e aí não sei se o McKinney. Aí a Juventus tem mais arcabouço para mudar, variar. Mas vai ser interessante esse duelo espelhado aí de sistemas táticos. Capaz de começar com Bentancur e Rabiot, viu? Rabiot. Vai ser foda. Bentancur e Rabiot. Peraí, pô. Sei que você gosta muito do Bentancur aí. Mas enfim, passado esse duelo, né, que a gente falou muito aqui, quero os palpites de você. Yuri já deu dele. Então, Peu, por favor. Falei. Falando que eu errei, eu falei que a Juventus eliminou o Napoli na Copa Itália, foi na Supercopa, e era final, não era assim. Eu acho que a Juventus, eu ia falar 2-0 também, mas como o Yuri tá roubando os palpites de todo mundo, Porra, tá foda.
3-0, eu acho. Acho que a Juventus não vai tomar gol, não. Então eu vou de 2-1, né? 2-1 para a Juve aí, porque acho que é um placar bem seguro, chance grande de conseguir acertar essa. Diga aí. Não, aqui a gente tá jogando fora tudo que o Sérgio Conceição fez, né? Foi 0-0 contra o City. Agora todo mundo 2-0, 3-0 Juve. Beleza. Vamos Mas aguardar. O Sérgio tem que entender que quem entende de futebol é ele. A gente está aqui só um pouco Falando besteira. só curioso, né? Exatamente. Deixa o Sérgio lá, né? Ele que entende de bola, a gente está aqui só bagunçando. Então, já que a gente está bagunçando, vamos falar de um time que é uma bagunça, né? Tem sido uma bagunça. É o Borussia Dortmund, né, Peu? Tá sendo comandado agora pelo Terzic, né? E antes pelo Lucien Favre, mas não estava se acertando, chegava nos momentos decisivos ali, tinha problemas, né? É um time que tem sido muito inconstante, principalmente nas mãos do Lucien Favre. Teve episódios, né, de passagens boas dentro do Borussia, mas realmente essas questões dos momentos decisivos, elas pesam muito. E me parece que o Terzic não está muito afim de fazer algo a mais, não. Me parece que ele está muito no feijão com arroz ali até finalizar a temporada. O que você acha? Eu acho que é basicamente o contrário que eu falei do Leipzig. O Leipzig é aquela equipe consistente, equilibrada, que desempenha bem praticamente em todos os momentos do jogo. O Borussia é um pouco diferente, diria até muito diferente. É um time que tem muito talento do meio para frente, tem muita qualidade, muita criatividade, tem jogadores que decidem partidas, mas que tem muito desequilíbrio com relação, principalmente às transições defensivas, que é um ponto que já é quase crônico na equipe, isso já vem há alguns anos, inclusive, e até anterior ao treinador antigo. Então, são situações que o Borussia quase que é do Borussia, não dos jogadores ou do treinador que esteja lá. É um time também que às vezes se perde um pouco nesses momentos mais importantes da temporada, nessas fases de decisão, realmente. E aí, só o talento não tem bastado, geralmente, nos últimos anos. Tem faltado aquela mentalidade um pouco mais vencedora ou mais concentrada com o jogo. Foi assim ano passado contra o PSG, já foi assim em ocasiões anteriores. Mas, como eu falei, tem muito talento na frente. E esse talento pode resolver qualquer partida. Tem Haaland, que é um trator, também foi um dos melhores jogadores dessa fase de grupo. Se não me engano, esteve entre os artilheiros, acho que o segundo ou o 6 terceiro. gols. Metade dos gols do Borussia praticamente na fase de grupos. Então, acho que tem que ficar de olho nesses jogadores, que são jogadores jovens, acho que isso também pesa muito. Haaland nem tanto, porque parece ter uma mentalidade muito acima dos demais, mas que podem oscilar nessas partidas importantes, como já oscilaram em outros momentos. Então, acho que, nesse sentido, acho que o Borussia é um dos times mais imprevisíveis dessa fase de oitavas de final e vai enfrentar um adversário muito forte. Um adversário consistente mesmo. Yuri, em relação ao Borussia, bons nomes, né? Nomes talentosos, a gente tem Giovanni Reina, a gente tem Haaland, a gente tem Bellingham, a gente tem muitos jogadores que, porra, jogam muita bola e mesmo assim não tem uma constância, né, cara? É um negócio complicado, né? A gente até tratou de maneira mais minuciosa do Borussia na nossa live aqui com o Mário, né, do Alemanha FC, o Mário Monteiro, e ele frisou justamente isso, né? Mas como é que você projeta esse Borussia dentro da competição? Porque são jogadores muito jovens, né? Você acha que pode pesar em algum sentido? A gente tira o Haaland dessa, que como o Peu falou, é sobrenatural, né? Mas de resto, como que você vê esse duelo com um time muito, muito, muito robusto, assim, um time muito coeso, né? Que é o Sevilla, que a gente vai falar já já. Acho que já está pesando, né? Eu vou pontuar a ausência do Witzel, né? Que há algum tempo está fora, como um ponto importante, que era um cara que conseguia segurar, mas com ele também não estava as mil maravilhas, não. Não é um jogador que ele vai voltar e vai resolver. Mas eu só não vejo essa questão como um ponto assim muito. Ou não é possível que o Borussia esteja assim, porque esses jogadores que a gente citou aí tem todos 17, 18 anos, 19. O cara que a gente fala assim, não, esse cara aqui tem 25, que é o caso dos meias, né? Mas não vejo com tanto espanto assim, não. Né? Acho que a perda
e aí vou botar entre aspas aqui, mas a perda do Hakimi também foi um ponto alto desse time. É um time que se utilizava muito dessa mecânica, inclusive jogou tanto pela direita como pela esquerda no próprio Borussia, né? Quando o Rafael Guerreiro foi adiantado, por vezes jogou na esquerda. E eu só não vejo como uma surpresa tão grande, sabe? Eu acho que é uma oscilação natural, mas gostei, entre aspas, da interrupção do trabalho do Favre, porque ele tinha já o tempo de casa e não conseguiu, acho que, dar um andamento ao trabalho que ele mesmo começou bem. Só que eu acho que também precisa ser feita uma escolha, né? Sendo pontuado que esses caras são jovens, que o time é bom, como eu acho que é bom mesmo, de fato, mas eu acho que tem que ser um nome pesado, e aí não quero dizer nome pesado com nome pesado de títulos e coisa e tal, mas um nome pesado, é um cara com estofo, né? Com a reputação de construir times com jovens, que entenda essa formação e possivelmente versátil, né? Em outros tempos, o Nagelsmann certamente seria um dos mais pontuados, mas eu não acho que ele vai dar esse passo, né? Que hoje eu diria até que é para trás, né? Eu acho que o Nagelsmann já é cobiçado, já é nome em times maiores, né? Na própria Europa. Não que o Leipzig seja maior que o Borussia, né? Acho que o Borussia tem mais história, é mais pesado. Mas não acho que, digamos assim, seriam sair de um lugar que está estável e ele conhece os jogadores, tem um trabalho muito sólido, para ir para um do mesmo patamar que é incerto, né? Mas acho que precisa de um nome como esse. E aí na própria Alemanha tem alguns, cara. No próprio nome ali, né? Se for olhar no Borussia verdadeiro, tem um cara interessante, que já era para ter sido visto, acho que antes, né? Antes do Mönchengladbach pegar o Mark Rose. Mas, assim, tem nomes, né? Acho que no mundo do futebol, na Alemanha tem, mas... E a gente sabe que os clubes alemães gostam de trazer esses caras. Mas, assim, falei pra caramba aqui agora, porque acho que o Borussia é um tema interessantíssimo. É um time que a gente esperava mais, esperava sempre uma subida dele, né? A contratação do Haaland, jogadores jovens interessantíssimos chegando. E não foi pra frente do jeito que a gente imaginava. Deu alguns passos para trás, mas acho que faz parte. Sobre o confronto, aí já vou deixar para vocês. Você já falei bastante aqui. Você pode falar como é que chega o Sevilla para esse jogo. Eu já vou pontuar aqui que é um time que a gente também fala bastante aqui, também elogia bastante o seu treinador. E o oposto dessa bagunça que está o Borussia, eu acho que pode ser pontuado como o Sevilla. Acho que é um time muito bem organizado, sabe muito bem o que quer. E a partida que eu sempre falo aqui é aquela partida de Sevilla contra o Wolves, que é também um time muito organizado, mas o quanto o Sevilla e o Lopetegui foram inteligentes naquela partida e venceram o Wolves. Mas vou deixar para você falar mais sobre o Sevilla, já falei demais. Com certeza. Yuri, você estava falando aí do técnico, possível técnico do Borussia, eu só conseguia pensar em 3 nomes e um deles eu acho que encaixou perfeito no que você estava falando, que é justamente o Ten Hag, né? Você foi falando, experiência de jovens e tudo mais, acho que ele poderia aceitar, mas eu ainda colocaria aí o próprio Ralf Hasenhüttl, que está lá no Southampton, acho um bom nome também, e o Oliver Glasner do Wolfsburg, acho também um bom nome, escola austríaca, né? Sempre muito bem arrojada aí no âmbito dos treinadores. Mas falando do Borussia e falando de treinadores arrojados, porque Julian Lopetegui é um treinador arrojado, né? A gente precisa falar do trabalho dele no Sevilla, é um trabalho muito consistente, cara, assim, é incrível. Ele enfrentou o Barcelona agora, né, pela Copa do Rei, né? E sensacional assim a partida, uma consistência tática muito grande. Tem jogadores ali que ele está conseguindo tirar muito, né? O próprio Koundé, tá jogando um absurdo, né? E nessa partida, inclusive, avançando mais, né? O Alex Vidal segurando em determinados momentos, o próprio Fernando também, e ele passando como um lateral, cara, assim, criando mesmo, construindo, finalizando. Um jogador muito, muito interessante. Acho que não vai demorar muito para sair do Sevilla. E aí vai ser mais um dos achados do Monte, né? Porque deve ter comprado muito barato, eu não sei quanto que foi. E para quem não sabe, o Monte é o gestor do Sevilla, né? Que faz as contratações, é como se fosse um diretor de futebol, só que com mais funções, né? Dentro do Sevilla, porque na Europa, o diretor de futebol é um cargo que abrange muito mais coisas. E tem outros jogadores também, né? O próprio Papu Gomes, que chegou agora, e para mim é uma curiosidade muito grande, porque é um jogador que, assim, se você for observar o contexto em que ele jogava por muito tempo, é diametralmente oposto ao que é o Sevilla hoje.
né? O Sevilha é um time que tem um jogo mais posicional, o Atalanta já é um time que deixa ele circular mais pelo campo, e a gente percebe, né, nos primeiros jogos dele que ele ainda tem essa coisa de não respeitar tanto o setor, de ir buscar a bola logo no início da jogada, de querer resolver, sabe? Porque é o camisa 10 sul-americano, né? O Papo Gomes é muito disso, e foi muito disso no Atalanta também, e acaba sendo curioso. Quero ver se o Lopetegui vai conseguir dobrar aí o Papo Gomes no melhor dos sentidos, né? Porque se conseguir, vai agregar demais. E outro ponto maravilhoso é o Rakitic, que apesar de não ser um jogador sensacional, incrível, ele faz tudo muito bem, né? Não é um Ever Banega que organiza o jogo desde trás e tudo, mas é um cara que traz muito também. E nesse jogo contra o Barcelona é o toque de experiência assim que o Sevilla precisa, né? O cara que segura a bola, ele controla ali o tempo do jogo em determinados momentos, né? Desacelera. Ainda tem também o próprio argentino, né, Yuri, que você gosta, o Ocampos, que particularmente eu gosto, acho que evoluiu muito, acho que é um jogador bem interessante também, né? Fora outros talentos aí, esse time do Lopetegui é muito legal, cara, e eu já vi torcedor do Real Madrid, né? Mesmo depois da derrota lá do 5-1 no El Clássico, que ele foi demitido e tudo mais, pedindo ele de volta, tá? Então eu acho que para pedir ele de volta depois disso, é porque ou o pessoal lá em Madrid está muito insatisfeito, ou porque o Lopetegui é muito bom, ou então os dois, né? Quem sabe aí, Pio, o que você me diz disso? E não só Lopetegui, tem muitos torcedores e até a imprensa de Madrid falando de Koundé também, que pô, era um desejo grande de Florentino da torcida, da imprensa madrilenha também. Mas agora eu não acho que ele vai conseguir pagar tão barato por ele, não, porque ele teve um interesse quando ele era do Bordeaux ainda e não conseguiu a contratação. Hoje vai ser 3, 4, 5 vezes o valor que ele deve ter perguntado lá no início. Eu acho que o Sevilla tem algumas vantagens para o jogo contra o Borussia, e eu acho que o Sevilla deve vencer por um. Acho que o placar vai ser um pouco mais elástico, assim como foi o do Leipzig, acho que uns 3-2 também. Quer que eu já Boa. mande aqui? Manda aí, Yuri. Rapaz, ó. Esse jogo é o jogo mais difícil. Tende a ser o jogo mais gostoso, acho que é o jogo mais. Não. Acho que é o jogo mais próximo, mais aberto, perfeito. Mais aberto é a palavra melhor. O jogo mais aberto desses todos. Acho que se o Sevilla vencer, vai ser muito por causa dessa inteligência tática que a gente vem falando. Mas eu vou apostar no Borussia, porque eu acho que o Sevilla tem 2 pontos fracos que são pesados, que é o goleiro e o centroavante. O Bono, então, eu acho... o Bono eu acho que pesa. E o Luke de Jong é um jogador ok. E o Enes-Ri é um jogador esforçado. Aí o cara fica naquela, eu boto o esforçado nessa partida, eu boto o ok. Mas o Lopetegui sabe o que faz. Mas eu vou optar no Borussia por isso. E acho que vai ser 2-1 Borussia. Não tô podendo... Vou botar 1-0 Borussia. Não tô podendo também botar muito gol pro Borussia, né? Porque nessa situação aí vai ser meio difícil. Olha lá, o Zé já ficou meio de ponta cabeça ali. Não gostou, né? Não gostou, não. Ali é para ele dizer que ele está insatisfeito com a minha opinião. Não, é porque deu uma travadinha aqui. A internet é complicado. Inclusive, se o pessoal da internet estiver vendo a gente aí, por favor, porra, manda uma internet top pra gente aqui. Não que a minha seja ruim, mas já seria bem bacana, né, Yuri, ter uma internet aí patrocinada. Eu vou dar meu palpite aqui antes que eu roube o meu, porque eu acho que ele pode roubar. Eu tô sentindo que vocês estão muito Eu nervosos. já falei, pô, o meu 3-2 eu falei. 3-2? Achei que você tava conjecturando ali. Mas já que você falou 3-2, eu vou de 2-1 Sevilha, né? Acho que o Sevilha vai levar essa. Eu até acho que o Yuri falou, o El Nesiri é realmente esforçado, mas acho que a temporada dele é bem acima do que eu esperava, por exemplo. Né? A temporada dele é legal, é um cara que tem uma facilidade muito grande de explorar as diagonais ali. O negócio dele é não ter muito tempo com a bola no pé, mas se ele receber para finalizar, né, acho que é uma boa. Se ele receber em profundidade ali só para finalizar, acho que é melhor. E é isso, cara. Eu acho que o Borussia deve fazer um gol com o Haaland, mas não espero muita coisa desse Borussia, não. Confesso a vocês que não estou muito animado, não, para esse Borussia aí. Não é isso. Pode mandar daí. Acho que todo mundo já acho que é o último também, né? Semana que vem vai ter mais, mas
Esse daqui é o último, é isso. A gente tem mais prévia da Champions, né? Faremos aqui, como eu já falei, vamos acompanhar a competição. Então, sigam a gente nas redes sociais, a gente deve fazer conteúdo também voltado para isso, né? Sobre a Champions. E vai ser muito legal aqui, acompanhem com a gente todos os bate-papos. Toda quinta-feira, né, Yuri? Live sobre a rodada da Champions League. Então, exatamente. E a live a galera não pode perder, que vai ser naquele esquema violento, né? Só aqueles campinhos mágicos dizendo como é que foi o jogo, o que é que aconteceu no jogo, quem jogou, por onde correu, por onde o time ganhou, por onde o outro perdeu. Aqueles comentários daquele jeito. Não que aqui não seja, mas como é prévia, a gente não tem ainda muita noção das coisas. A gente está aqui conjecturando como é que pode ser, como é que deve ser a partida. E serve até para vocês verem se esses caras só falam merda mesmo, ou se entende um pouquinho. Né? Chegar lá na partida, não tem nada que a gente falou aqui, muda de canal. Mas eu garanto que vai ter. A gente se esforça bastante para fazer isso aqui. Por isso é importante você deixar like, você se inscrever, você ativar o sininho e você jogar duro, não só aqui, mas também no Baiano Boteco, na barbearia. São nossos apoiadores, estão com a gente desde lá do começo dessa segunda fase. E é isso. Já estou me despedindo, não posso, né? Vou devolver para Zé, então. Desculpa. Pode, gente. Eu não tenho essa, não. E aí, para finalizar, Yuri só esqueceu de uma coisa, né? Porra, o pessoal tem que se arriscar nos palpites também, né, Peu? Bota aqui nos comentários, pô. Comenta aqui os palpites das partidas, né? Deixa aqui pra gente. A gente quer saber quem vocês acham que vai ganhar, quais são os placares das partidas e tudo mais. E, além disso, é uma hora muito boa para fazer o quê, Peu? Apostar. Pra apostar. Vamos no nosso código promocional que está aqui na descrição e já vai lá ganhar seu bônus, né? Dar os seus palpites aqui e lá. Mas lá é bem importante também. Então, se vocês preferirem dar os palpites lá, eu vou ficar muito feliz, né, Yuri? E, ô Zé, diga. E se eles botarem o que a gente tá falando aqui nos palpites e der errado, a gente não se responsabiliza também, né? Não. A gente vai recomendar, inclusive, que vocês não sigam os nossos palpites. A gente é bom em errar. Você viu os nossos aqui, bota outro. Totalmente diferente aqui. Aí tem mais chance. Porque é errando que se aprende, não é isso, Yuri? Por isso que a gente erra tanto aqui, para a gente poder aprender. Então é isso. Então acho que é bom a gente também parar de falar muita besteira, porque acho que está na hora de acabar essa live. Já chega, né? Teve prévia de Champions, a gente falou bastante de cada time, né? Vamos aprofundar mais em todas as quinta-feiras e queremos a companhia de vocês aqui, né? Todas as quintas, às 20 horas, estaremos aqui com Champions League. E eu não vou pedir para Yuri cantar, eu tive essa ideia agora, mas pensei melhor, deixei quieto. Né? Acho que não. Depois daquela prévia ali no começo, a prévia foi horrível, véio. Não tem condição nenhuma. Depois dessa, um abraço para todo mundo, uma boa noite e tamo junto.